Som. Um, dois, som, testando. Um, dois. Um, dois. Se você estiver me ouvindo aí, muda a televisão.
Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, que pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, que pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que nós tivemos um pequeno apocalipse antes do programa. Você sabe que o irmão Brana disse que o Senhor Jesus Cristo havia feito uma promessa a João, que João não morreria até que ele viesse. E surgiu um dito entre os irmãos, os discípulos ali, que João não ia morrer, não ia morrer, não ia morrer. O certo é que todos os discípulos morreram antes de João, mas João veio a morrer depois. Mas o profeta irmão Brana disse assim, Deus levou João ao dia do Senhor e com isso cumpriu-se a palavra que Jesus Cristo tinha dado a João. Então, o irmão Brana diz, é como quando você vai a um teatro, alguém te leva por detrás das cortinas e te mostra o que vai acontecer. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui e saímos, né? Só a nossa imagem, sem o áudio, mas creio que estamos bem agora e é um prazer, irmão, irmã, ter você conosco. Para o nosso programa hoje eu tenho comigo o irmão Sérgio, que também, irmão Sérgio, é um prazer ter irmão conosco. Deus abençoe, boa noite. Boa noite, pastor Vilaça, Deus abençoe o senhor também. Uma boa noite a todos os nossos irmãos. É sempre bom estarmos aqui, né, para compartilharmos da palavra. Irmãos, falando-se em compartilhar a palavra, a gente está sempre ouvindo um pregador e eu creio que todos os pregadores ficam movidos
por um assunto. Eu exemplifiquei uma vez assim. Você sabe que existe o dia de uma determinada lua cheia. Vamos dizer que hoje fosse lua cheia. 3 dias antes, 3 dias depois, essa lua tem uma regência sobre a terra, sobre as marés, sobre as plantas. E da mesma forma, aí olhando para essa regência, o que é essa regência? Ela tem uma influência no dia de você plantar algo, ela tem uma influência na altura da maré, ela tem várias influências, né? Nós, como pregadores, nós ficamos debaixo de uma certa influência. Às vezes você pensa algo e o outro companheiro está pregando um outro tema, mas algo que ele fala ali está dentro daquela sua regência, daquele domínio que Deus está exercendo sobre você com um determinado assunto. Sim. Então, ontem, quando o senhor estava pregando, o culto todo foi um tema, né? E a gente desfruta de cada palavra que sai. Sim. Mas existe um que parece que te conecta a alguma coisa. Quando você estava terminando ali, lendo os seus últimos parágrafos, uma frase me chamou a atenção exatamente por causa de estar em meditação em um determinado assunto. Nós estamos vendo, o mundo denominacional está fazendo isso faz muito tempo. Sim. O mundo denominacional há muito tempo tem tornado-se um mundo de entretenimento também. Sim, Tem sim. se tornado, o irmão Brana chegou a chamar de casas de associação, de casa de espetáculos. E se a gente tiver o desprazer de ver determinados cultos transmitidos aí pela internet, você vê que as pessoas vão ali por apresentar alguma coisa. Eu fiz um casamento uma época numa denominação e ali tiveram várias entradas de coisas, né? Entra menino, entra velho, entra padrinhos, madrinhas, aquela coisa toda. E depois entrou um grupo de coreografia. E eu fiquei tentando encontrar um sentido naquilo. Umas mulheres com umas fitas, uns laços e passando aquilo para lá e para cá. E eu pensei assim, meu Deus, qual o significado, qual importância isso tem ali? E vendo aquelas coisas ali, eu não consegui ver nada a não ser um entretenimento, vamos dizer assim, muito barato, que você veria em circos. Sim. Sendo feito dentro da igreja. Para que aquelas coisas, né? O que aquilo leva até Deus? Porque tudo que nós fazemos, o culto é você trazendo algo para ofertar a Deus, para cultuar a Deus. O que Deus recebe com aquelas fitas sendo rodadas ali? Aquilo realmente, não sei se a natureza da gente é meio, é meio ranzinza, mas se é o próprio Espírito Santo rejeitando aquela coisa. Então, voltamos àquele parágrafo ali, o irmão Brana falando das pessoas terem que substituir o poder de Deus dentro da igreja por programas. Isso me fere profundamente. Eu fico pensando, irmão Sérgio, se nós chegarmos algum dia a ter que criar programas para manter o povo entretido, perdeu-se completamente o sentido de ministério. Sim. Você não precisa de ter ministério para Entretenimento. né? Você precisa de ter habilidade. Você não precisa
Se for necessário um dia ter que usar as psicologias, usar as técnicas, embora eu creia que a gente pode melhorar no falar, a maneira de expressar, Sem dúvida. claro, né? Mas você manter o culto, manter a igreja com essas coisas, essa igreja não é mais igreja. Ela é um ajuntamento de pessoas, ela é uma associação, ela é um clube, ela é uma loja, ela é qualquer coisa menos igreja, né? Foge completamente do evangelho de Jesus Cristo, né? Com certeza. Porque Com todos certeza. que vieram ali antes dele, precursando a sua vinda, era um evangelho de não, nada com entretenimento, né? João mesmo veio mostrando que não tinha isso. Jesus veio também mostrando poder apenas, né? É. Poder e obras maravilhosas, dando todo o sentido a um evangelho de Jesus Cristo. Você sabe que eu tinha separado a escritura aqui de São Marcos, capítulo 7, para nós abrirmos, mas a sua fala, irmão Sérgio, me fez andar mais alguns capítulos em Marcos também. Vamos em Marcos 16, depois eu volto então a Marcos capítulo 7. São Marcos capítulo 16, verso 15 disse assim: quando Jesus enviou os seus discípulos, né? Onde que a igreja inicia? A igreja inicia quando Jesus dá as ordens para ela, ele dá nos evangelhos e depois, no Pentecostes, ele dá a liberação, vamos dizer assim. Então, São Marcos, capítulo 16, verso 15, disse assim: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui já existe um poder. Sim. Você vai pregar algo que, se a pessoa abraçar, ela vai ser salva. Mas essa mesma mensagem que você vai pregar para salvar as pessoas, se ela não crer, ela já condena. Sim. Isso é um poder. Né? É um poder assustador e é um poder de se manter reverência, temor a ele. Meu Deus, foi falado algo que pode me salvar ou que pode condenar. Como o profeta disse, há um grande objetivo. Sim. Para um evangelho, né? Para a pregação da palavra. Aí faz meditar um pouquinho, irmão Sérgio. De às vezes a gente ter a oportunidade de conversar com determinados pregadores e dizer assim: o que você prega, se a pessoa não receber, ela seria condenada? Pensa. Não. Por que não? Você não pregou nada que... a pessoa, o mundo, as pregações, elas estão resumidas em um benefício, Sim. em uma psicologia. Se você gostar disso, você fica com a mente mais tranquila e tal. Mas nem salvação e nem condenação. Pura verdade. Não é? Rapaz, o que você acabou de pregar aí, se a pessoa não crê nisso, não aceitar, ela vai ser condenada? Não. Por quê? Porque não tinha o poder que acompanha, né? Então veja, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui está uma comissão dada para tudo que se pensar chamar de igreja em algum momento.
todo ajuntamento que se pensar chamar de igreja precisa dessa comissão aqui. Aí eu volto em São Marcos, capítulo 17, e eu gostaria então depois, irmão Sérgio, Sim. que o senhor trouxesse aquele parágrafo todo para que os irmãos pudessem conectar essa nossa meditação aqui. São Marcos 7, né? São Marcos 7, versículo 7, porém, versículo 7 também, né? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ah, estou falando aqui em nome de Deus. Não, isso aí é de homem. Tanto é que se desobedecer isso aí não dá problema nenhum. E se obedecer também não traz benefício nenhum. Por quê? Porque é de homem. Entende? É. Conexão das Escrituras. Quem crê e for batizado será salvo. Se eu crer nisso aí que você está falando e me batizar nisso, eu me lembro de ter falado sobre batismo com o Espírito Santo um tempo desse, sobre um mergulho, uma imersão, né? Se eu mergulhar nisso aí que você está falando, vai me salvar? Não. Se eu me distanciar, vai me condenar? Também não. Então qual é o efeito dessa palavra? Tem fundamento nenhum, né? Olha de onde Jesus colocou isso. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. A palavra de Deus estava sendo trocada por tradições. Ah, não, aqui nós costumamos isso. Aqui na nossa igreja faz isso. Na nossa maneira de ver é assim. Mas Deus mandou diferente. Não, mas aqui nós pensamos. Mas existe uma escritura, mas existe um profeta, existe uma advertência de Deus. Mas aqui a gente... Então, isso... Agora eu caminho um pouco mais. Essas coisas têm começado a atingir aquilo que nós sabemos que é mais sagrado, a mensagem. Sim. Homens que deixam de lado o que o profeta disse, homens que deixam de lado o poder que a mensagem propõe, Sim. né? E são obrigados a colocar programação para manter jovens, para manter mulheres, para manter as pessoas envolvidas ali. E dentro dessas programações existe aí um pouquinho de promessa, né? Um pouco de agrado e tal, para que as pessoas... Uma facilitação, né, de algumas coisas. Exatamente. Não, irmão, mas aí não tem problema. Isso. Fica tranquilo, né? Isso mesmo. Então, o parágrafo que o senhor falou aqui, se referiu, né? É o 127, citar para os irmãos. O profeta irmão Brano estava falando do colírio de Apocalipse 3. Sim. Aí ele contou uma experiência dele com o irmão dele. No meio do parágrafo, depois dele contando, ele diz assim: você sabe que tem havido terríveis rajadas de vento frio soprando na igreja nesta geração? Como ficaria uma geração se não tivesse homens verdadeiros, né, pastor Graça? Sim. O que seria dos nossos filhos? O que seria dos nossos netos? Ou o que será, né? Se alguém não manter o evangelho de Jesus Cristo com a pureza e o poder, né? E o poder. E o poder. Então o profeta disse assim: e eu temo que seus olhos tenham de tal maneira se enregelado que se fecharam, e ela está cega para o que Deus tem para ela. Não para o que Deus vai trazer, né? Esse poder que esta palavra, ele já está
à nossa disposição. E à disposição, como o senhor leu, daquele que crê. Você crê, Exatamente. você tem, você crê, você vai prosseguir, você crê o que você falar, vamos lá em São João 12, né? Sim. Se você crê o que você pediu, você vai receber. Porque é uma promessa maravilhosa. Então o profeta continua dizendo, ela necessita de algum óleo quente do Espírito Santo, de Deus, para abrir os seus olhos. A menos que ela receba o Espírito de Deus, ela continuará substituindo, trocando, né? Poder por programa e a palavra por credos. Meu Deus. Isso aí me chamou muito a atenção, irmão Sérgio. Hoje nós estávamos conversando em casa, minha esposa disse assim, eu lembrei da mensagem do irmão Sérgio, dormi com a janela aberta e de noite o meu olho ficou meio que pregando, né? Aí eu lembrei que numa outra mensagem o irmão Brano falava que era a banha do mão pelada, né? Mão pelada era um animalzinho lá que eles matavam e guardavam ali a banha. Eu falei, não, era só você passar a banha do mão pelada, então. Porque os olhos pregados impedem a pessoa de ver o que foi determinado para ela. Sim. O dia já chegou. Vamos dizer, o café está posto, a mesa está posta. É hora de sair para brincar, falando das crianças. Mas eu não vejo nada, mãe. Pegue essa frase e olha para a conduta de muitas pessoas quando a palavra está sendo dita. Um novo dia raiou, um novo tempo chegou e muita gente com seus olhos congelados, né? Eu acho que aqui chamaria antigamente de constipado, né? E ele não pode ver isso, não pode se guiar até a mesa posta, não pode ver o brilho do dia, não pode desfrutar do que o dia traz para ele, por quê? O dia continua dia, a mesa está ali, mas os seus olhos não podem se abrir. Então a mãe esquentava aquela gordura, vinha, passava nos seus olhos, quanta coisa eu tenho a meu dispor. É necessário esse Espírito Santo, você percebe que o Espírito Santo está sempre associado ao batismo de fogo e Espírito, né? Sim. É necessário esse aquecimento do Espírito Santo. Por isso o profeta associou ao colírio de Apocalipse capítulo 3, põe colírio no teu olho para que vejas, unge-te, né? Para que possa receber o que Deus está fazendo, mas é uma era de trevas. É uma era de trevas, mas em meio a essa trevas, Deus está fazendo algo sobrenatural. A grande coisa, eu me lembro da mensagem escutando sua voz, e aí eu diria, a grande coisa é que tem surgido muitas vozes paralelas, irmão Sérgio. Sim. E aí vem aquela coisa assim, não precisa disso, não é necessário aquilo, não, isso não. Você já viu quando você vai, por exemplo, fazer um serviço, e aí alguém diz assim, não, você não vai dar conta não. Não, desse jeito aí, não dá não. Olha, assim, gente, dá. Eu já fiz, eu consigo. Se a gente tem essa fé nos leva até além do que nós conseguimos naturalmente. Sim. Mas as vozes te desanimando te faz não conhecer a força que você tem. Justamente. A cabeça que você tem. Agora, se você diz assim, vamos fazer tal coisa, e alguém diz, vamos,
irmão Sérgio, que força. É. Será que dá certo? Dá. Mas como? Não sei ainda, mas a gente vai conseguir, vai surgir uma ideia, né? O senhor sabe que, de certa forma, é um otimismo através de uma visão, né, que você não consegue ver com esses olhos, porque alguém não tem experiência, alguém nunca teve uma experiência, Sim, mas alguém que já teve uma experiência, agora, lógico, o senhor está aplicando o natural, claro. alguém que já teve uma experiência com Deus, né? Aí vamos tomar no natural também, alguém que já teve uma experiência com algum tipo de trabalho, pode ser que ele já pelo menos participou. Opa, isso dá certo, Dá. né? Que visão, né? E aí, irmão Sérgio, entenda a minha palavra. A gente só consegue ver fazendo, Justamente. não é? Uhum. Vamos fazer que você vai ver. Eu não consigo ver isso. Nunca vai conseguir, porque você nunca se adianta para aquilo, né? Agora, quando se adianta, ainda que não se tenha experiência, daí nós devemos sempre seguir alguém. Justamente. Nós temos um pastor para seguir, o Espírito Santo, em homens que vão dizer, irmão, já fiz isso. Né? Nós temos um profeta para dizer, irmãos, eu consegui. Nós podíamos tomar lá os espias entrando na terra de Canaã, dizendo, gente, dá para nós conquistarmos, nós podemos. Não podemos. E não puderam mesmo. Sim. Anos mais tarde, gente mais nova pôde, conseguiu, conquistou aquilo. Aqueles que não conseguiram estavam mortos, mas se Deus tivesse deixado-os assentados numa arquibancada dizendo assim, eu vou deixar vocês assentados aí, vou deixar os seus filhos conquistarem uma coisa com menos experiência do que vocês, mas com crença, com acreditar no que alguém está falando. Deus disse que assim pode ser. O profeta falou que é assim. E conseguir. A gente quando está... Eu estou usando muito trabalho. Há pouco nós tivemos fazendo um trabalho, né? A gente está com alguém, essa pessoa diz assim, vamos fazer assim? Vamos. Primeira coisa que a gente tem que descansar é assim, ele sabe o que está falando. Justamente. Né? Esse homem já passou por alguma coisa. Essa pessoa é profissional. Às vezes eu chego com toda a minha incredulidade, a minha falta de profissionalismo, a minha ausência de experiência naquela área e desanimo quem tem. Entende? Sim. Não, mas eu acho que o pastor está exagerando. O pastor está tentando levar a gente numa coisa muito alta. Não, você já foi lá. Não é? E aí o que acontece? As pessoas recebem com facilidade, irmão Sérgio, essa substituição do poder, tira o poder de Deus e coloca um programa. Sim. Por quê? Esse poder de Deus vem por oração. Sim. Esse poder de Deus vem por jejum. Esse poder de Deus vem por ouvir a palavra. Precisa né? de uma entrega, Essa né? fé. Exato. E já uma programação não precisa. Por quê? A programação ela é uma apresentação de coisas. Sim. Você ensaia alguma coisa e apresenta. Eu creio que o irmão mesmo uma vez falou sobre isso. Você chega ali em cima, folheia a Bíblia e diz, vamos ver o que Deus vai falar aqui. Meu Deus, Deus não vai falar desse jeito, né, irmão Sérgio? Sim. Deus tem algo pré-ordenado para falar, porque ele tem alguém também pré-ordenado para receber. Sim. Aquilo com poder, com unção, aquilo tem que crer. Eu creio assim. Pode ser só a minha opinião, mas eu creio que todo culto tem cura. Sim. Eu não vi. Leva quem quer. Quem crê. Justamente. Todo culto tem transformação. Por quê? Porque é a palavra de Deus
sendo derramado sobre as pessoas. Sim. Mas aí parte dos dois lados. Qual é o propósito de falar? E para que propósito alguém veio ouvir? Sim. Você veio aqui passar o seu tempo e você veio aqui falar por quê? Não é uma comissão dada por Deus, não é. Irmão, creia em nome de Jesus Cristo. Eu gostei de uma coisa que o pastor Wanderlei falou, domingo, creio que o irmão vai se lembrar. Nós temos falado sobre o que o profeta queria, né? O irmão Brant tinha o desejo de que as pessoas, quando ouvisse a palavra, fosse curada. Sim. Né? Irmão, não precisa de eu pôr a mão sobre você, não precisa de você ter um cartão de oração, não precisa de ter uma visão, mas tinha pessoa que ela precisava de conseguir um cartão de oração, de entrar na fila, e quando chegava lá, o irmão Brana ainda ter que ter uma visão e falar com ela de uma coisa, aí é que a fé dela despertava e ela alcançava aquilo que precisava. Quando Tomé veio aos discípulos e disse, Jesus ressuscitou, ele disse, não creio não. Eu só creio se eu colocar o dedo nas feridas dele. Ao invés de Jesus dizer assim, da onde que vai pôr? Eu não quero saber daquele incrédulo, né? Jesus entrou e quando entrou naquele lugar que eles estavam reunidos, Jesus logo se adiantou e disse, Tomé, põe a mão para crer. É um socorro para essa fé. Sim. Então nós cremos que em todos os cultos tem cura, todo culto tem salvação, toda vez que nós estivermos pregando, inclusive agora no programa, existe transformação, libertação, existe tudo que a palavra promete está aqui. Se alguém alcança essa fé e desfruta lá do outro lado, você estava falando, eu recebi a minha cura. Sim. Maravilha. Mas se não, existe também, irmão, eu creio que se o senhor colocar a mão sobre mim, eu vou ser curado. Sim. Vamos pôr a mão também, Lógico. não é? Eu creio que se o senhor me emprestar o lencinho que o profeta orou, eu serei curado. Empresta o lenço também. Por quê? Porque a palavra não pode ficar sem os efeitos dessa palavra, irmão Sérgio. Sim. Nós precisamos, o povo precisa desse efeito. E é um efeito, e Paulo, só falando em efeito aí, me recordei de Paulo, ele dizendo que ele não pregava com palavras persuasivas, né? Eu não venho à voz, em outras palavras, eu não venho com as minhas palavras, eu venho no poder da demonstração do Espírito Santo. Estou falando em cada culto, a cura, eu gosto quando eu estou lendo a mensagem do profeta, que eu me deparo com ele falando dessa forma. E eu tomo isso para mim. Eu vou fazer uma oração, Senhor, que a tua palavra falada nessa noite me atinja. Sim. Atinja a necessidade de alguém e esse alguém tome esse poder dentro da sua necessidade. É onde o profeta fala que nós podemos hoje tocar em Jesus. Como tocar em Jesus? Pela fragilidade das nossas enfermidades, né? E qual o momento tocar em Jesus? Tem um momento melhor do que o momento que ele está sendo movido, né? Porque ele é um óleo movido hoje. E através de quê? Através do culto, através da pregação da palavra. E não tem momento melhor. Existem outros momentos? Sim. Mas o melhor momento é esse. É onde nós precisamos entender esse mover, né? O mover desse poder através da palavra falada. Eu fico, às vezes, assistindo o culto, né? Ouvindo enquanto vocês pregam. E eu me coloco junto com a igreja. Eu fico tentando ter a mente da igreja para compreender. Porque a gente sabe que tem a mente de pregador, você está lendo e tal. Então eu fico olhando assim. Para o povo,
e pensando, às vezes a gente conhece muito a história das pessoas. Eu ouço algo e vejo alguém, eu penso assim, aquela pessoa deveria ter tomado isso para ela. Não aquela coisa assim de, se o irmão fulano tivesse aqui, essa mensagem ia ser para ele. Não, mas é uma compaixão de pessoas que têm nos perguntado por tal e tal coisa. Pastor, preciso disso e disso. Aí eu escuto a resposta aqui e penso, irmã, Capita isso aí. pegou, captou isso aí, né? E você não pode falar, ô irmã Joana, viu aí, ó. Não, você não vai falar isso, né? Mas as pessoas precisam estar nesse espírito. E aí eu penso em algo assim. Igreja, deixa eu olhar para a igreja. Não nos force ser persuasivos. Creia na palavra como ela sai. Não nos force a fazer. Aí entra o que o senhor citou sobre Paulo. Não nos force a buscar palavras persuasivas, porque nós sabemos. Eu me lembro de uma experiência de ter encontrado com duas senhoras e aquelas mulheres tentaram me impressionar com palavras. E eu olhando ali, e elas até com a certa, como é que eu diria assim? Com a certa altura sobre mim, né? Falando do quanto elas sabiam. E eu fiquei olhando assim. Aí eu pensei assim, eu vou mostrar para elas. Comecei a falar, irmão, da própria mensagem. Isso não é uma vanglória, mas eu pensei como Paulo, se eu quisesse me vangloriar, eu podia. E naquele momento eu joguei coisas na cabeça delas. Eu sei que um dia o irmão Brana falou assim, eu poderia dar um nó neles todos, e o Espírito Santo o corrigiu. Logo depois ele disse assim, irmãos, me perdoam, não deveria ter falado isso. Mas naquele momento eu usei disso também. E aí eu falei um monte de coisas assim e tal, e eu sei que elas ficaram lá impressionadas. Porque às vezes as pessoas se impressionam com o que elas não entendem. Vai numa palestra jurídica, por exemplo, veja o voto de um ministro do Supremo Tribunal. Ele vai votar em alguma coisa, então ele tem que explicar o seu voto. Ele fala 90% de coisa que a população leiga não entende nada. Mas aí ele fala na data vênia, na não sei o quê, aquelas coisas ali, e quando ele profere lá o voto dele, a gente fala, ele falou, mas também pela explicação que ele deu. Às vezes as pessoas gostam dessas palavras persuasivas. Quando que você, ao ouvir o Senhor Jesus, ele tinha sabedoria compreensiva. O povo que ouvia Jesus era um povo de baixo nível e todos compreendiam. E os fariseus e escribas diziam, de onde vem tanta sabedoria? Como é que esse homem pode pegar a casa construída na areia? Olha o que Jesus falava, né? O moço que foi cuidar de porcos, o jovem rico, olha para as palavras de Jesus Cristo. Não existe em momento algum nada incompreensível, só existe coisas assim, bateu, acertou. Aí vem o profeta irmão Brana, e uma das características do ministério do profeta irmão Brana, não do ministério, mas do homem William Brana,
era um caçador que acertava o alvo com precisão. Uhum. As palavras do irmão Brana, elas eram precisas. Irmão Sérgio, você aqui, esquece o irmão Brana, você teria coragem de, na sua pregação, falar de olho de menino cheio de remelas? Que coisa. Ah, isso não era coisa que eu colocaria na minha mensagem, Uhum. não é? Mas ele pôs, e ao aplicar, você diz, meu Deus, é isso que está acontecendo. Justamente. Não é uma persuasão, é um convencimento, é uma certeza, olha, é assim ou está fora. E às vezes aí eu volto no início do meu raciocínio aqui, igreja, não force os pregadores a te persuadir. Olha que coisa incrível. Nós já recebemos aqui uma vez, há algum tempo atrás, um pregador, ele dizia assim, o anjo do Senhor estava ali. Aonde ele mostrava, aí os irmãos glorificavam e gritavam e tal. E aí eu e uns companheiros ficamos olhando aquilo. Depois falamos assim, irmão, o senhor vê o anjo? Falou, não. Oh. Ah, mas o senhor falou que ele estava ali. Não, eu olho para o lugar que o povo está mais avivado assim, eu falo que o anjo está lá. Que coisa. É mesmo? É. Aí eu vou sentar lá agora. E eu engolindo isso? Ah, mas é porque eu gosto de falar, oh, o anjo desceu, o anjo está subindo aqui, o anjo está ali. Mas e a palavra que é maior que o anjo? É. E a palavra que está dizendo que ela é Jesus, e esse Jesus falado transforma. Esse Jesus falado, por isso que Paulo disse assim, ó, quando eu fui ter entre vós, eu não me propus saber nada senão a Cristo senão a Jesus e esse crucificado. Por quê? Porque é esse Jesus crucificado que transforma, é esse Jesus crucificado que cura, é esse Jesus crucificado que perdoa pecado, é esse Jesus crucificado. É isso que muda as nossas vidas. Sim. Agora, os mistérios de Deus dentro das Escrituras foram dados ao profeta para falar conosco. Mas quando o profeta prega, ele desmistificou os mistérios. E a mensagem é para nós uma visão ampla. Sim. Né, irmão Sérgio? É algo compreensível. Deus abriu para nós e o Espírito Santo passou a banha quente e abriu os nossos olhos. Né? Justamente. Mas é um temor, irmão Sérgio, as pessoas desejarem trocar o poder de Deus por um programa. Desejarem trocar. Eu fico com um desejo, irmão Sérgio, expor aqui para o irmão, nós já fiz em Ouro Branco e tal. Eu fico com um desejo de fazer um culto para casais, sabe? E a gente trazer as esposas, como fizemos de uma outra vez, e comprar rosas, e fazer um jantar, quem sabe alugar um lugar bonito, a gente fazer um culto assim. Mas um marido não precisa disso para ser bom marido. Lógico. Uma esposa não precisa disso. Ainda ouvindo o que nós ouvimos. Meu Deus. Ora, é pegar o que está sendo dito e aplicar, e cuidar dela, e respeitar, e arrepender, e voltar atrás, e consertar a vida. É isso. Esse é que é o poder. É o poder que saiu da palavra. Não, então agora vamos... Eu não participei, mas eu já ouvi dizer, né, que você vai lá, tem um programa forte chamado Casado para Sempre, e ali coloca de frente para sua esposa e diz, fala que você a ama, eu te amo. Aí fala com ele, eu te amo, eu te amo. Você tem que falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aquela coisa assim, aí esses dois saem dali empolgados e tem que participar de reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião, reunião atrás de reunião, para eles dois melhorarem. Mas e se pegar o que se escuta do púlpito e aplicar em casa? Justamente. Né? Tirando a palavra e colocando
dogmas, substituindo as coisas de Deus. Como pregadores, nós clamamos a Deus para que não nos permita fazer isso. Sim. E como liderança, nós clamamos ao povo, não force os pastores, os pregadores a criar coisas novas para encantar sua mente, né, irmão Sérgio? O senhor sabe que para tudo, nós precisamos, de fato, ter os nossos olhos abertos. O senhor citou algo aí sobre casais, né? Nós estamos falando de trocar poder por programas. Eu penso que a gente precisa colocar em uma... Como é que fala aqueles níveis? Numa hierarquia, digamos hierarquia, acredito que todos os irmãos vão entender. Coisas preciosas. Vamos começar pelo poder. O poder é muito mais precioso do que qualquer programa. Sempre foi. O poder de Deus, nós estamos falando do poder de Deus, que é essa palavra que está à nossa disposição. É eficaz. Sempre foi. Nós temos exemplos na palavra aqui desse poder eficaz. Nós temos exemplo dentro da nossa, digamos, da nossa era, vamos dizer, da nossa era, né? Que veio através do profeta. Nós vemos com os nossos olhos a eficácia desse poder. Então, nós temos algo precioso. E eu preciso, pastor Vilaça e irmãos, colocar isso em um patamar. Como um casal, eu preciso colocar um patamar. E o profeta Irmão Brana já nos mostrou, e como é bom ter um profeta, né? Ele já nos mostrou qual que é a melhor coisa que Deus deu para um homem. A salvação. Você não vai colocar a salvação depois de mais nada. Ela é em primeiro lugar. A segunda coisa que Deus deu para um homem, uma esposa. E às vezes nós trocamos, vamos aqui no trocar, qualquer coisa pelo bem-estar da esposa, ou vice-versa, né? Trocamos qualquer coisa pelo bem-estar do marido. Trocamos, eu me recordo aqui do pastor Júlio pregando um culto, lá em Betim, inclusive, falando sobre o tapete. Ah, não pisa nesse tapete, vai sujar meu tapete. Você está trocando o bem-estar do seu marido ou da sua esposa por um tapete. Exato. Aqui vale a pena nós trazermos uma comparação com a palavra. Qual que é mais eficaz? Qual que te dá... quero ser um pouquinho mais profundo aqui. Qual que te dá prazer? Qual que te dá companheirismo? É o tapete ou a sua esposa? Isso. Né? Quem te faz viver, quem te dá vida, é o Espírito Santo ou programas? Exatamente. Não é? Porque esse poder é o Espírito Santo nas nossas vidas. Agora pensando, pastor Vilaça, e trazendo isso, porque o profeta Irmão Brana, ele esteve aqui um tanto preocupado, né? Quando ele disse, eu temo que essa geração esteja nessa condição, gelada, e com seus olhos tapados. E às vezes nós vemos muitas pessoas trocando a palavra, trocando esse companheirismo, trocando os cultos por coisas tão banais. Esse gelado aí, irmão Sérgio, se a gente aplicar isso para sentimentos, as pessoas insensíveis, a gente costuma chamá-las de frias, né? Fulano é frio. Sim. O outro estava precisando dele e ele não falou nada. A pessoa estava sentindo uma coisa e ele não falou nada. Era hora de fazer tal coisa e aquela pessoa não fez. Isso é uma frieza. Ainda nessa questão de família, né? Casais. Eu lembro nós éramos jovens, bem novos ainda. Bem novos mesmo, porque pela época do aparelho, né? O pastor Vanderlei falava assim, homem
às vezes ele quer comprar um gravador para tocar a fita do irmão Brana. E a esposa dele precisa arrumar o dente. Que coisa. Deixa de comprar o gravador. Ah, mas o gravador, vou ouvir a palavra. Mesmo para esse propósito, você deve cuidar da esposa. Isso não significa deixar de ouvir a palavra. Significa investir numa coisa em detrimento da outra, em prejuízo da outra. Até porque a palavra tem as mensagens, tem a Bíblia, tem os cultos, né? Então, são coisas que as pessoas vão congelando-se, gelam-se para as coisas de Deus. É tempo de adorar a Deus, mas eu estou ocupado com aquilo. Você está ocupado. Eu tenho avaliado algumas coisas assim. Você está ocupado por uma necessidade ou você procurou aquela ocupação? Olha só. A pessoa tem um emprego e aquele emprego não é suficiente para as despesas. Então ela consegue um outro. Aquele outro também não será. Ele vai pedir a Deus um terceiro. E aquele terceiro também não será. Aí a pessoa diz assim, Deus tem me abençoado. Eu tenho 3 empregos, mas foi Deus que deu. E aí diz assim, irmão, você não foi no culto, eu estava trabalhando. Ninguém vai poder dizer, se você disser assim, eu estava jogando futebol, ora, como é que você faz isso na hora de ir para o culto? Eu estava assistindo televisão, mas o irmão Brana falou que não. Mas quando eu digo eu estava trabalhando, o trabalhar, ele é um álibi muito forte. Como eu falei ontem com um irmão, às vezes nós criticamos e não concordamos com quem bebe, né? Se embebeda. Por quê? Não, o seu corpo é o templo do Senhor, você não deve beber. Com quem fuma, não deve fumar. Mas você já observou quantas pessoas contribuem para que a gente peque ao comer? Não é? Sim. Você se assenta na mesa com alguém, a pessoa te ofereceu uma refeição, e aí ela diz, vou me tomar aqui. Pastor Lei, fiz para o senhor. Come essa comida. Eu como e digo, irmão, está muito bom, Deus abençoe. Põe mais. Eu não quero. O senhor não quer? A pessoa toma como desfeita. Ela não fica horrorizada do pastor dela comer até não aguentar mais e ela ter que arrumar um bicarbonato para ele depois. Você está incentivando o erro. Mas tem coisas que elas são aceitáveis. Tem coisas que faz isso. O trabalhar é assim. Nós olhamos para a pessoa que está se matando de trabalhar e aí não vem mais ao culto, não dá atenção para a família, não dá atenção para nada, porque ela está trabalhando. Mas trabalhar dignifica o homem. Ah, é? Olha só. Uma irmã, Mombrana passou perto dela e disse assim, irmã, não vi a senhora no culto pela manhã? Ela disse, olha, irmão Brana, eu quero que o senhor saiba que eu não sou uma fanática. Eu estava lavando roupas. Mombrana disse, eu pensei que a senhora fosse uma cristã. Que coisa. Entende? Existe um centro nessas coisas. Sem dúvida. Qual é a ocupação? Aqui eu procurei me ocupar para não fazer o que eu devia fazer.
Mas eu me ocupei com uma coisa lícita para que ninguém me julgue. Que coisa. Porque se eu tivesse ocupado com uma coisa ilícita, aí eu creio que é onde São Paulo disse assim: todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É isso que nós temos que entender assim. E aí depois você desejar que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Irmão, você substituiu o poder de Deus por programa? Sim. Ore a Deus. Senhor, paga minhas dívidas. Ah, não vou trabalhar porque Deus vai pagar. Não. Senhor, o Senhor disse que abriria a janela do céu, mas na mensagem não fala em dinheiro. Quem falou isso? Quem falou isso que não fala em dinheiro? A mensagem não é uma loja arrecadadora de dinheiro, mas se a Bíblia fala em dinheiro, dízimos e oferta, ali está o poder de Deus para suprir sua necessidade. E você não tem que largar de ir para o culto, largar de ter a sua família, largar de cuidar dos seus filhos. Ora, Deus seria muito irresponsável de dizer para uma mãe não trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos. Senhor, mas como é que ela vai fazer para sustentar eles? Faz prova de mim, trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro e depois faça prova. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma abundância tal que as nações vejam e digam, aquele ali está sendo abençoado pelo Senhor. Esse é poder. Substituir poder por programa é mais um emprego, é morrer para mais um trabalho, mais uma outra coisa, é entrar em projetos de ganhos ilegais, é buscar por ganhos fáceis, é mentir para ganhar, isso é substituir poder por programas. Sim. Quando você pode, ao cumprir a palavra, dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, socorre nossa casa. Senhor, socorre. A cura, falamos da cura, né? O primeiro recurso nosso tem que ser o remédio, tem que ser o médico, tem que ser o plano de saúde. Quem não tem, corre em Deus. Senhor, eu não tenho. Você vai fazer o quê? Eu não tenho onde ir, não tenho como ir. Tem um hospital ali da prefeitura, mas eu não tenho nem como chegar no hospital. Então, as incapacidades nos fazem correr no poder. E os confortos nos fazem distanciar do poder. Coisa. Entende? Você vai colocando credo no lugar da palavra, no lugar da palavra, no lugar da palavra. E aí a igreja chega a uma condição fria, formal, né? Nós desejamos trazer essa meditação, irmãos, para aguçarmos, seja todos nós, um pouco disso. Senhor, será que eu não estou fazendo? Uma coisa é eu olhar o mundo religioso, denominacional, e dizer, substituiu tudo. Agora, e eu? Justamente. Estamos substituindo também? Vamos deixar isso tomar conta de nós, né? Meu Deus. Queria colocar aqui, irmão Sérgio, apenas para finalizar, na mensagem à era de Éfeso, quando o irmão Brana vai falar do mensageiro, o irmão Brana diz que Paulo, ele é o modelo para todos os pregadores, todos. Aí ele cita 3 coisas do ministério do apóstolo Paulo. Ele diz assim, primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela, não importando o que custasse. E aí, irmão Brana coloca mensagens para comprovar o que ele disse. Em segundo lugar, o ministério de Paulo foi no poder do Espírito, demonstrando assim a palavra falada
e escrita. Por isso Paulo disse, eu não vim com sublimidade de palavra, não vim com palavra persuasiva, eu vim no meio de vós sabendo a Jesus e esse crucificado. Aí o irmão Brano coloca aqui, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Em terceiro lugar, ele tinha o fruto evidente de seu ministério dado por Deus. Quando nós deixamos outra coisa, no final do parágrafo diz que a evidência era número. Como é que? Só para nós. Vou tomar aqui novamente aqui, ó. Ela considera números como sucesso, ao invés de olhar para os frutos. Vê? Que coisa. Mombrana falava sobre Billy Graham. Billy Graham disse assim, eu vou a uma campanha e eu deixo lá 30 mil convertidos. Depois eu volto e não tem 30. O Mombrana disse assim, Paulo ia e deixava um. Depois ele voltava e tinha uma igreja. Né? Sim. Por quê? Porque o que considerava não era números, era o fruto. Sim. Ficou ali uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Sim. Ficou ali uma pessoa nascida de novo. Daquela pessoa, outras virão. Ficaram lá 30 mil pessoas sem experiência com a palavra. Elas vão desanimando. Você percebe que Paulo não tinha que voltar aos cultos. Todo dia Paulo está lá em Éfeso. Não. Paulo passa em Éfeso e manda carta depois. Sim. E aquilo se torna uma igreja, né? Paulo passa em Corinto e manda carta, os irmãos falam, está acontecendo, façam isso e isso e isso. Não é possível que vocês estejam desse jeito. E não volta mais lá. Depois, uma das cartas, ele diz assim, eu mandei uma carta para tal lugar e estou mandando essa para vocês. Troca as cartas. Lê essa e depois troca lá com os outros irmãos. Olha onde o evangelho chegou. Sim. Olha o que a palavra se tornou, vamos dizer assim, entendo o que eu vou falar, com esse ministério negligente. Né? Paulo passou aqui e não voltou mais. Precisa de Paulo ou precisa do Deus de Paulo? Sim. Precisa de William Branham ou precisa do Deus de William Branham? Aí nós temos que ir adiante, como eles são um exemplo. Precisa de Vanderlei Vilaça ou precisa do Deus de Vanderlei? Precisa de Sérgio ou precisa do Deus que Sérgio falou? Sim. É isso. Porque senão, se nós não tivermos para orar pelas pessoas, elas não alcançam nada. Se nós não tivermos para explicar, elas não conseguem nada. Se nós não tivermos ali para motivar as pessoas, irmão, vamos fazer isso, vamos lá. Está falando esses dias, creio que falei em Betim, né, na quarta-feira, quando nós éramos jovens, o pastor Vanderlei nunca pregou para a mocidade. O pastor Vanderlei nunca fez programa para jovens. Simplesmente pregava para todo mundo. Irmão fulano, você pode ser líder dos jovens? Jovens, vocês! Meu Deus do céu! E aí os nossos pais pegavam aquilo que ouvíamos de púlpito e cobrava de nós. E não tem nenhum de nós revoltado com a igreja, porque o pastor nunca levou nós para o acampamento, nunca fez isso, nunca fez aquilo. Mas vocês viajaram, era encontro, vai ali, vem aqui e tal. Era isso, resumiu-se nisso. Nós nunca tivemos o WhatsApp do pastor Vanderlei para saber, pastor, o que eu faço? Mas naquela época nem tinha WhatsApp. Aí está. Coisa, hein? Assim como antigamente não tinha internet, transmissão, não tinha livro,
Não tinha nada. E esse povo, São Paulo diz assim, Deus escolheu salvar o seu povo pela loucura Pregação. da pregação. Coisa. Irmãos, vamos fazer uma comparação dessa igreja com o que somos hoje, né? Com Sérgio. Acesso a cultos infindáveis. Sim. Vou te dizer que nós não conseguimos assistir todos os cultos que nós temos à disposição. Sim. De companheiros nossos pelo Brasil afora, de companheiros nossos estrangeiros, né? Eu queria tanto saber inglês para eu ouvir os pastores lá de fora. Nós não conseguimos ouvir nem os de dentro. Sim. Né? Nós temos cultos semana inteira, nós temos programas, nós temos grupos para falar com os jovens, nós temos grupo para falar com as congregações no interior, uma pregação de um aqui, outra pregação, um áudio, uma figurinha que manda com um parágrafo, um outro ministério que faz um desenho bonito e coloca um parágrafo ali. Meu Deus, será que isso não está tornando-se entretenimento religioso para nós? Que coisa. Eu preciso falar, pastor, eu preciso falar urgente com o senhor. O pastor pode estar dirigindo. Sim, irmã, sim, senhora, irmã, não fracassa não, não fracassa não. O quê? Eu nunca liguei para o pastor Vanderlei pedindo ele um atendimento urgente. Na verdade, acho que o pastor Vanderlei nunca me atendeu. Acredita, irmão? Que coisa. Claro, nós conversamos, nós somos amigos, mas não, eu preciso de um atendimento pastoral. É meu pastor dizendo, é ali. Você vai ali. Essa é a voz, né? Sim. É isso, né? Muito bom. Irmãos, entenda como o Espírito Santo quer nos falar. Tem coisas que Deus nos chama a atenção, nós precisamos cavar ali, né? Sim. Vamos ver nossos irmãos que conseguiram comunicar sua audiência aqui para conosco. É sempre muito bom poder ler os vossos nomes, né? O irmão Adão, lá de Adão Edgar, né? Enéas Marques, no Paraná. O irmão Renato e a irmã Marli, em Nova Lima. Irmã Cristiane Rosa e irmã Rosa Amaral. Cristiana Amaral e Rosa Amaral, né? Irmão Francisco, aqui em Contagem. Irmão Luiz e a irmã Dalva, em Belo Horizonte. O irmão Silvino, irmã Elza e irmã Enira. O irmão Roberto e a sua família aqui em Santa Luzia. Isso. Deixa eu ver a nossa lista aqui. Irmã Rayane, família. Irmã Lohane Vilaça, irmã Adriana Oliveira, irmã Terezinha Mendes, irmã Luana Santos, Elizabeth Alcântara, Carmen de Jesus e Tiago José, Elias Silvério, irmã Sãozinha, Davi, Amália e Maria Silva, em Belo Horizonte. Sandra Lemos, Joana Almeida, Nonô, Yuri Gabriel, Edson Aparecido, Erotildes de Fátima e Eloá Cristiane, em Contagem. Irmã Maria Cleusa, em Diamantina. Irmão Vanderlei, irmã Elizabeth, irmão Roberto Lemos e esposa. Irmão Sebastião, irmão Robson e irmã Osana, em Esmeraldas. Irmã Ana
e irmã Marlene Bárbara, Fortaleza de Minas. Irmã Ana, eu tentei ligar para a senhora, mas à tarde não consegui. Mas ligo depois. Irmã André, irmão Cássio, Natan e Emanuela, lá em Igarapé. Irmã Quitéria, irmão José Mauro, irmã Terezinha Gomes, em Joatuba. Késia Gomes, em Lagoa Santa. Alessandra Policarpo, em Sabará. Lúcio José Sarzedo. Antônio e Fátima, Carol, Suzana Martins, Norberto Martins, Sara, Miriam e Israel, em Santa Luzia. Manuel Gonçalves e a irmã Sara, na Serra do Cipó. Que lugar aí, irmão Manuel? Piracema, a irmã Sônia e irmão Cláudio. Irmã Wanda, em Rio Manso. Antônio Família, Renata Santos, Cristina Francisco de Paula, Donizete Stephanie e Aparecida Martins, em Ribeirão das Neves. Esther, Leonardo e Gláucia, em Nova Serrana. Rosilândia, Aparecido e Vanessa, na Várzea da Palma. Elza Teodora, Fernando Cirilo e família. José Moreira, Fátima Oliveira, Rose, Daniel e Rosileia, em Vespasiano. Irmão Rolfo, irmã Evanilde e a irmã Evelyn, em Piracicaba. Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Ademir Santos, Marcelo e Verena, em Pato Branco. Adão Vicente, em Criciúma. Missa e Nida, em Içara. Maria, em Toledo. Welkin Santos, em Manaus. O senhor pulou aí Ibirité, tá lá em cima. Ibirité? É. Irmã Geralda Paula. É mesmo. Irmã Geralda Paula, irmã Solange, Mateus, Lucas, Gabriel, irmão Guilherme e Manelita. Perdoe aqui os meus pulos. Mas Rosângela Chaga, Deusmira Souza, Laila Reis, Flávio, Rosilândia e família, Elaine Cabral, Lúcia Helena pede oração por William Ramos e William Barros está internado por causa da glicose baixa. Guarda aí, viu, irmão Sérgio? Vamos orar em favor do irmão William. Iraci Sidney, Márcia e William Samuel, Vânia Lúcia, Gláucia Maria, Marta Maria, Wagner Serafim, Wanderlei Gomes, Sharon Saturnino, Noel Moura, Antônio Reis, Paula Souza. Creio que são esses os irmãos que conseguiram. A irmã Lúcia, assim. Irmã Sônia também, de Betim. Aqui também a irmã Elaine, a Manu e o Rafael. Cadê Esther, irmã Elaine? Ô Rafa, quase que eu ia te levar para Ouro Branco segunda-feira, mas você tem escola, né? Tem um rapaz nos acompanhando também lá de Alagoa, pastor Vilas. Alagoa. Eu estive trabalhando lá, né? Eu fiz algumas Alagoa amizades em Minas. Em Minas. Depois de Três Corações, campanha. E ele tem sempre acompanhado as nossas programações. Deus te abençoe, irmão. Adilson. Adilson. Isso. Deus abençoe. Adilson e a sua família. Falar com Adilson e com os outros que têm nos acompanhado aqui, mas não são inscritos no canal, né? Essa semana eu compartilhei links com algumas pessoas. Inscreva aí no canal, porque aí a gente não precisa nem mandar o link, né? Sim. Assim que tiver uma transmissão, alguma coisa, já sai, né? Tem que inscrever e acionar o sininho, né? Porque aí aparece todas as programações, chegam imediatamente. Você não perde nada. Exatamente. Vamos orar em favor do irmão William? Sim, vamos orar. Senhor Deus, nosso bondoso Pai. Sim, Senhor. Ontem nós estivemos conversando com o irmão William, entendendo as suas dificuldades. O Senhor tirou o irmão William do vale da sombra da morte, Pai. 67 dias internado. CTI. Foram
tantos problemas, Pai. O Senhor tirou ele dali e ele voltou ao seu posto de dever. Um homem de tanta responsabilidade que mesmo enfermo, ele continua trabalhando para cuidar da sua casa, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, além de ser um homem de responsabilidade, é um homem de fé. Ele está crendo no Senhor, que o Senhor pode dar para ele um outro fígado, que o Senhor pode dar para ele uma cura definitiva. Nós também cremos. E eu creio que todos os irmãos e irmãs que estão agora nos acompanhando concordam com a cura do nosso irmão. Amém, Senhor. Te pedimos então, no nome do Senhor Jesus Cristo, cura, reestabeleça as forças do nosso precioso irmão e traga-o, ó Deus, para o seu lugar de trabalho, de culto e de família. Pedimos não só por ele, mas por todos os outros que creem também e que não precisam tocar num aparelho, não precisam beber um copo d'água, não precisam que nós coloquemos nossa mão sobre eles, mas que o Senhor ponha o teu poder sobre a vida de cada irmão e irmã, cada pessoa que crê. Nós te pedimos essa graça agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe então a todos em nome de Jesus. Domingo, nosso culto de escola dominical, às 9 horas, nossa transmissão. E durante a semana, nossa programação normal. Se Deus nos der uma próxima sexta, aqui estaremos, né, irmão Sérgio? Com certeza. Ou nós, ou nossos companheiros aqui, estaremos aqui sentados comentando da palavra. Sim. Muito obrigado. Deus te abençoe também. Amém, pastor Vilaça. Deus abençoe o senhor também. Deus continue abençoando nossos irmãos e até a nossa próxima oportunidade. Obrigado aos irmãos que cooperaram conosco na parte técnica hoje. E obrigado a você, irmão, família, que se assentou aí ao redor da palavra conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, e pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.